Fala galera, sejam bem-vindos a mais um podcast do Baseado em Porra Nenhuma, o podcast onde a gente fala qualquer merda sem conferir os nossos fatos, mas é do coração. Quem que tá falando é o Kaká Vieira, tô acompanhado do... BC, mas pode chamar de Bruno, porque ninguém me chama de BC. Didizão, da massa. A gente tinha essa plot, pô, vamos botar os nossos apelidos que a gente geralmente usa, que é Kaká, Bubu... Bubu não, cara. Mas Bubu ele não aceitou, então é foda. Deixou, mas é acaba que a gente fala, né? Diogo, Caio e Bruno. É isso aí. Enfim. A gente tenta falar BC agora só pra te irritar que você já falou seu nome. Ah, mas foda-se, vocês não vão falar, não tá no costume de vocês. É foda. A gente vai conseguir. Mas enfim, o podcast de hoje é sobre as nossas opiniões do Vingadores Endgame, Ultimato, que saiu esse fim de semana. A gente fez umas expectativas no último podcast, se você não ouviu, só dá uma olhada aí que você vai achar aí o nosso podcast de expectativas. Mas aqui a gente vai falar o que a gente achou do filme, o que a gente acertou nas nossas expectativas, nas nossas opiniões e tudo mais. As coisas que a gente não gostou. Isso é importante. Plot holes. Surpreendentemente não vai ser uma parte tão grande, né? Será? Não sei. Pode ser que sim. Menor do que em outros... Menor do que vai ser a de Game of Thrones, com certeza. É verdade. Nossa, menor do que em outros conteúdos nerds aí, mas beleza. Vamos lá então. Didi, o que você achou aí do opinião geral que você teve do filme? Cara, o filme, por incrível que pareça, depois de 10 anos a Marvel conseguiu me surpreender. A sensação geral que eu tive no filme foi de impacto, e essa era uma preocupação que a gente tinha como fã, né, de que o Guerra Infinita ia ser desfeito pelo Ultimato, e você senta pra assistir o filme e você não sente isso, você não sente que o Guerra Infinita foi desfeito. Então, a Marvel tá de parabéns, fizeram um bom trabalho, independentemente de uma falha de execução aqui ou ali. O filme, no geral, passa uma sensação de dever cumprido depois desses 10 anos e fecha bem o arco dos Vingadores. Gostei bastante. Becezeira? Eu concordo em parte com o Diogo, mas, assim, vamos calmar essa bunda também. Não é como se eles tivessem mantido tudo que eles fizeram. Eles realmente tiveram, não sem entrar em detalhes, eles fizeram de um jeito que mantivesse o peso, mas ao mesmo tempo não. Grande parte do filme é justamente não, a gente não vai deixar isso ter rolado. Eu não tô criticando essa parte, eu gosto muito do filme, mas vamos relaxar essa bunda aí de manter o peso. Eles mantiveram alguns pesos. Eu acho que a questão de manter o peso é que meio que pra poder... não, vamos desfazer. Tem um preço alto a ser pago pra isso. Né? Claro, mas então, você não mantém o peso. Então, mas aí eu acho que o preço ajuda a manter a sensação não é igual. de que... Mas exatamente manter igual. O peso é uma coisa e a outra terem o mesmo peso. Você vai falar que uma caralhada de gente e 2 pessoas têm o mesmo peso, aí você preza muito pra essas 2 pessoas. Uma das duas, sim. A outra nem tanto. Já não prezo tanto assim. Mas show. Cacazão. E aí? Foi até uma boa a gente... Vocês falarem do jeito que vocês falaram, porque a gente não falou que vai ter spoiler nesse podcast. Assim, é difícil a gente fazer opiniões sem dar spoilers, então já fica aí um aviso. Esse foi o máximo que a gente conseguiu. Não vai dar pra falar mais que isso sem dar spoiler. Se você já viu o filme, você vai entender que tem uns micro spoilers aqui do que a gente falou. Se você não viu o filme, não vai entender nada. Acho que você vai sair de boa. Mas se você tá vendo um vídeo, um podcast sobre o filme e você não viu o filme, você tá completamente maluco. Tem muita gente maluca que faz isso. Mas enfim, eu achei, também concordo com o Bruno. Teve coisas que eles chegaram a desfazer algumas coisas, mas ao mesmo tempo realmente ficou essa parada de 5 anos que passou, né? Teve as consequências aqui e ali dos personagens, que é uma coisa que eu não achava que ia rolar, pelo menos não com a Viúva Negra. Alguns personagens sofreram traumas pesadíssimos. O Thor, por exemplo, você vê um claro caso de depressão ali. E, ficou bem feito. Todos eles que tiveram um arco menos pior após o Guerra Infinita foram aqueles que conseguiram encontrar propósito. Sim. Que encontraram uma tarefa, uma maneira de seguir em frente. Mas, por exemplo... Tipo o Hulk. Né? O Hulk é o personagem mais saudável dos Vingadores no Ultimato. Você vê que ele tá vivendo a vida dele. Mas porque desde o início do Vingadores 1 ele era o menos saudável.
Sim, sim. É 1 hora, né? Pô. E eu achei legal também que eu imaginava que a viagem no tempo que ia rolar... Você já tá entrando no spoiler, isso aí vai continuar sendo o geral? Não, já falei que ia ter spoiler, vai estar avisado. Então a pessoa acabou tá aqui o geral. ainda, vai tomar no cu. Acabou a visão geral? Acabou. Então beleza. Acabou. Então pode falar, a gente pode começar a falar sem ficar... Você fica com medo. Sem generalizar. Beleza. Eu achei que a viagem no tempo que ia rolar, eu achei que ela ia voltar literalmente o final no tempo. Entendeu? Passou um tempo, mas a gente conseguiu voltar. Antes do Thanos. Isso, estalar antes o do dedo. Thanos. Então, eu fiquei surpreso que o mundo seguiu em frente e não teve esse rewind, entendeu? Sim, isso foi bom. A regra que o Tony Stark bota de que, olha, tudo que aconteceu, aconteceu. A gente vai tentar no máximo salvar quem morreu. Isso eu achei bom. Uhum. Mas eles poderiam ter merdalhado muito isso aí. Qualquer escritor meia boca, se fosse a DC fazendo, provavelmente você ia ter fazer um monte de linha do tempo bizarra, ia ter dado umas merda aí. Eu achei interessante, eu acho que é justamente por isso que as nossas opiniões acabaram divergindo um pouco. É que a minha A gente nem deu Ipurião ainda. Não, assim, que vocês já falaram que vocês concordaram em parte comigo, mas vocês dois concordaram, a opinião de vocês dois acabou sendo um pouco mais semelhante entre elas. Mas eu acho que eu fiquei tão mais satisfeito que vocês dois com isso, porque eu tinha a expectativa de a viagem no tempo tirar 100% do peso. Tipo assim, não ter consequência nenhuma. Sim, a partir do momento que fizesse a viagem no tempo, acabou, não tem consequência nenhuma. Tudo que o Thanos fez foi desfeito e ninguém vai pagar o preço por isso. Só o Thanos, né? Porque é óbvio que ele ia perder. Mas como eles fizeram de uma maneira onde, beleza, a gente desfez o que ele fez, mas isso tem um peso grande pro universo Marvel e pro universo nerd de uma certa forma, porque gostando ou não, e eu particularmente eu não gosto tanto, mas acabei nesse filme ganhando um carinho especial. O Robert Downey Jr. e o Tony Stark são o bastião da Marvel e da cultura que a Marvel criou de filmes, não tem como negar isso. Foi o início de tudo. Então, assim, ele morrer é uma coisa muito significativa pra Marvel de agora em diante, né? Então, por isso que eu achei bem legal. Eu acho que isso equilibrou por causa disso. Até eu, retornando pro outro podcast, a gente estava achando que talvez fosse o Capitão que fosse morrer. Depois, voltando, pensando nisso agora, acho que o Tony ter morrido foi muito melhor nesse sentido. O Tony ter morrido deu um peso que o Capitão... Se o Capitão morresse, não daria. Não porque daria, o Capitão, você espera que ele faça isso. A apresentação dele é ele pulando na granada. Sim. E ele é o cara que você espera que vai morrer. Sim. O Homem de Ferro, a apresentação dele, ele sendo um puta do egoísta. Exato. Então, pô, essa transformação de personagem é muito boa, cara. E ele tinha tudo a perder, né? Foi até legal o callback que fez ele de não querer ir ajudar, pra ir ajudar foi muito legal, porque pra ele é o cara que tá mais de boa, ele tem a família dele lá com a Pepper, com a filha dele. A vida dele deu certo, né? Tava tranquilo, entendeu? Então pra que ele vai arriscar isso tudo? A parada é que... O que bateu nele foi o Homem-Aranha. O que bateu nele foi o Homem-Aranha, que me bateu também na hora que ele olhou a foto, eu falei assim, caralho. Porque assim, realmente, né, cara, ó, essa criança que tava na sua responsabilidade morreu por sua causa, porque você não ganhou do Thanos. É isso que ele tá sentindo ali. A parada é que ele, essencialmente, depois, acho que do Guerra Civil, ele meio que virou um cara responsável. Ele pelo menos tentou virar um cara responsável. Ele tentou realmente dar uma guinada na vida dele e nos Vingadores. Isso começa no Vingadores 2, né, cara? Aquela cena que a Feiticeira Escarlate bota na mente dele. Sim. Dos Vingadores morrendo, que é um callback pra esse filme. É justamente ali ele fala assim, olha, eu preciso dar um jeito nessas coisas, cara. Porque alguém tem que manter a paz aí. E tem que ser eu, porque só eu sou inteligente. Esse é o jeito dele pensar. A parada é que ele... o que demonstra bastante no Ultimato é que ele começou a abrir mão da arrogância, né? Ele começou a entender que por mais que ele seja a pessoa mais inteligente ali naquele momento, ele precisa dos outros, ele precisa dos demais. As pessoas fazem falta pra ele. E isso é bem legal no começo do filme, quando ele desce da nave, que ele dá um esculacho no capitão. E de início você parece que é um discurso meio egoísta, mas se você for prestar atenção, realmente ele tá falando a verdade. Porque o capitão fez uma promessa no Era de Ultron que ele não cumpriu. E se a gente fosse perder, ele fala, a gente perde junto também. E eles não estavam juntos, né? Mas a culpa não é só do capitão, não. Não, concordo. Mas é aquela parada, ele tá desesperado, ele tinha passado quase morrer de fome. Eu consigo entender completamente. Ele exagerou na emoção, mas ele não tá exatamente errado. Eu consigo entender completamente o pensamento do Homem de Ferro ali. Mas
Não é só o Capitão que tem culpa nisso, não. Com certeza. Precisam de 2 pra ter uma guerra civil. Verdade. Pelo menos 2. Verdade, não. A responsabilidade é dos dois, a verdade é essa. É do Capitão e do Tony. Eles eram os responsáveis. E eles deixaram acontecer. Só que o Capitão, ele era o que menos tinha a perder ali, né, cara? Sim. Tirando o Bucky, que ele é apaixonado, todo o resto da galera, pra ele, meio que tá tudo bem. Que ele é apaixonado. Ah, vai falar que não é. A gente tá 5 filmes vendo esse romance aí. É, o bromance, né? Pô. Eu particularmente, eu achei interessante que, apesar do bromance, ele escolheu o Falcão, né? Porque o Falcão é melhor do que o Soldado Invernal. Isso, inclusive, foi uma coisa que a gente tava debatendo no último podcast, né? Quem herdaria o escudo, eu e o Diogo estavam lá. Eu falei. Basicamente, a nossa divergência de opinião era a questão do super soldado, né? Mas, realmente, faz sentido. Foda-se o Super Soro, rapaz. Você tem que entender que um tem o pensamento de o novo Capitão América. O outro era um assassino. E mesmo que ele vire um americano de volta, perca toda aquela lavagem cerebral que a União Soviética fez nele, ele ainda é um assassino. Ele não tem a mentalidade de um cara que usa escudo. Porra, olha esses 2 últimos filmes, cara. Ele usa metralhadora o tempo inteiro. Metralhadora. Entendeu? Pô, eu esperava ele usar mais o braço dele no esquecer que ele tem braço. Esquecer que ele tem. Nem precisava, porque ele usa metralhador com um braço só. Nem precisava daquele braço. A gente vai enveredar por isso aí. 2 decepções grandes no filme. Uma, pra mim, é o Bucky. Porque, porra, ele tá com decepção? Você esperava uma coisa do Bucky? Pô, eu já esperava no Guerra Infinita, essa decepção só se perpetuou no Ultimato. Mas aí é um erro. O Bucky foi um personagem que ele foi criado no Winter Soldier e depois esqueceu. Porque, tipo assim, ele tem os mesmos poderes do Capitão América. Não, porra, no Guerra Civil ele é crucial, cara. Não, eu tô falando, tipo, no máximo, tipo, até onde ele vai, entendeu? Mas é porque ele perdeu o propósito depois do Guerra Civil. No Guerra Civil eles se encontraram e ele já tava de boa. E no Guerra Civil ele meio que foi perdoado pelos Vingadores, pelo resto do mundo. Ele só tá no Guerra Infinita porque o contrato dele é barato. É porque eles precisavam de algum figurante de luxo ali. É isso que ele é. É um figurante de luxo. Ó, em vez de a gente contratar um maluco com a lança aqui e fingir que ele é de Wakanda, vamos botar o Soldado Invernal e dar uma metralhadora pra ele. Não, essa que é a parada. Porque, tipo assim, quase todos os heróis do segundo escalão, eles têm pelo menos 1 ou 2 momentos legais. Ele não tem nenhum. Não tem nenhum. Ele fica ali só atirando com a metralhadora. Ele é vilão, irmão. Irmão, mas... Foda-se. Mas eu tô pra te falar que se o Gavião não tivesse ganhado o Falcão não tivesse ganhado o escudo, ele também não ia ter também. Não teve, pô. Ele derruba um monstro grandão pra caralho lá. Ele vem voando. Ele é o primeiro a brotar. Fudido, ele vai lá e arrebenta o monstro com as asas, pô. Ele teve um momento dele. Ele é o primeiro a aparecer. Só não ele aparece dando one on left. On left. Então minha memória tá um pouco... E o outro, pra mim, uma outra grande decepção é o Hulk. Porque o Hulk não teve a revanche com o Thanos. Eu queria que tivesse. Foda-se a revanche, irmão. Ele estalou o dedo e salvou metade do universo. Justo, mas não. Você quer mais? Eu gosto de ver 2 gorilas tampando na porrada. E você não viu isso? No primeiro filme. Olha a Capitã Marvel e o Thanos. Olha a Feiticeira Escarlate e o Thanos. Olha o Capitão América e o Thanos. Não, mas a gente já vai entrar em outra parte. Falando de decepção, eu queria ver a revanche dos dois. Eu acho que ia ser legal. Uma coisa que me desagradou só um pouquinho no Professor Hulk. Só um pouquinho, mas não foi muito, não. Gostei do Professor Hulk. É que ele meio que virou alívio cômico. Então, tipo assim... É porque ele tá na paz do Senhor Jesus, né? Ficou meio difícil de levar ele a sério. Se você parasse pra analisar, tipo, lá desde o Thor Ragnarok, até um pouco antes, o Banner, ele já tava realmente com um personagem alívio cômico. Sim. Então, tipo assim, por ele estar o Hulk com a mentalidade do Banner, ele acabou virando alívio cômico e falando que é Hulk, entendeu? Sim, tudo bem. Não me incomodou, não. Só um mínimozinho de... Isso aí já é... Como é que é a palavra? Em inglês é nitpicking. Nitpicking, É isso. Eu não gostei, não. Eu gostei pra caralho. É ser chato. Eu tô sendo chato. Mas, realmente, eu queria ter visto uma revanche, que eu acho que ia ser legal. Mas se eles fossem dar revanche pra todo mundo, velho, ia dar um trabalho. Pô, mas na moralzinha, deram revanche pra Feiticeira Escarlate, né? Porque a Feiticeira Escarlate é inútil desde que ela apareceu. Pois é, e ela tem um potencial do inferno. Alguém no Vingadores Vivos, alguém percebeu assim, caralho, Scarlett Johansson Scarlett Johansson só. A Feiticeira Escarlate é bem forte, né? E a gente Scarlett Johansson, né? A gente nunca usou o poder dela, né?
Ah, vamos usar então, E aí no outro ela destrói um monte de coisa e destrói a joia do tempo. O tempo não, é da mente. E agora nesse ela quase mata o Thanos. E eu acho justíssimo. Justíssimo. O Hulk, ele não precisa ter uma revanche porque ele tá tranquilo. Não, tudo bem. Ele não quer. Não faria sentido pro personagem que ele é agora. Se fosse o Hulk, Hulk esmaga, faria todo sentido. A primeira coisa que ele ia fazer é socar a mão no Thanos. E não seria uma revanche, porque o Thanos que eles enfrentam não é o Thanos que bateu nele. É verdade, tem isso também. É uma revanche pro Hulk, pro Thanos ele tá ali. É igual que ele falou assim, eu nem te conheço, que ele falou pra quem mesmo? Ele fala pra Feiticeiro Escarlate. Eu nem te conheço. A parada pra mim é foda-se o Thanos um pouquinho nessa parte, mas beleza. Uma coisa que eu achei legal pra caramba é o arco do Gavião Arqueiro, já que você falou do Falcão e você quase sem querer falei Gavião. O Gavião, o arco dele é maneiríssimo. Sim, cara. Acho que eu mais curti foi ele. Eu era daquela turminha que falou assim, Gavião, que personagem que não faz nada. Aí, pô, mano, nesse filme, ele ganhou meu respeito. Sim. Eu gosto de encher o saco com o Gavião, porque ninguém que usa arco merece respeito. Nossa, Léo, se você estiver ouvindo esse podcast... Ele não vai ouvir. Não vai ouvir. Se foda também. Mas a verdade é, ninguém nunca se portou com ele. Eu gostava dele porque ele era aquele personagem centrado. Ele tá ali sabe, é aquele personagem que você usa como o exemplo humano. Uhum. Só que ao mesmo tempo ele é muito forte. Porque você sempre compara ele de cima pra baixo. Você compara ele com o Thor. Você nivela ele pra cima. E aí quando você vê baseado nas pessoas normais, ele é roubado, cara. No Vingadores 1, ele destrói o Carrier lá sozinho. O Loki controla ele. E ele faz um inferno na vida dos Vingadores, sozinho. No 2, aí ele já virou piada. Ele, a partir do 2, ele não faz mais nada. Por quê? O Joss Whedon fez ele ser uma piada, de ser só o cara cansado com arco. Ele até falou assim, a gente vai fazer isso mesmo, né? Ele ficava até nessa vibe de ele ter que fazer isso. E aí, no Guerra Civil, ele entra mudo, sai calado, igual metade dos personagens de Guerra Civil. Sim. Aquele filme eu acho uma merda inacreditável. E agora o jogo deu até uma olhadinha assim pro lado, assim, rapidinho. E agora no Ultimato, ele brilhou de novo. Eu acho que é um arco excelente dele. Eu gostei até da parte que eu vi muita gente no Twitter reclamando, mas eu gostei bastante, que é a parte da Joia da Alma, da Scarlet ter se sacrificado e ele ter ficado. Eu achei muito legal, porque nenhum dos dois estava querendo deixar o outro. Porque eles têm essa relação de amizade muito forte. E eram os únicos ali que iam conseguir pegar a joia. Você acha? Claro, se fosse outro grupo, ia porque dar, nenhum outro grupo tinha aquele amor. Você tem que se amar. É verdade, tinha esquecido dessa plot. Não é só um sacrifício, né? Amar, é um sacrifício de amor. É o que você mais. Na verdade, é o que você mais ama. Uhum. Então, tipo assim, eu vou te falar que eu acho que se fosse o Clint ter caído, talvez eles não fossem pegar a joia. Ia pegar, porque não é. O que eles contam ali é que, tecnicamente, a Viúva Negra se matou. Só que, na prática, o Clint matou ela. Por isso que ele pegou a joia. Porque os dois se amam, como irmãos, como amigos. Então qualquer um dos dois ia conseguir pegar. Porque o amor que um tinha pelo outro é igual. Eu acho que o do Clint, naquele momento, a emoção por ela era um pouco mais alta, porque ele tinha perdido tudo, né? Ele era. Ela era a pessoa que ele mais ama naquele momento. O Hulk, ela ainda tinha. Não tinha. Aquele relacionamento deles morreu no 2 e ele tá em uma cinza ali. Tanto que, durante o início inteiro do Ultimato, a Natasha fica o tempo inteiro procurando o Clint. Você não vê muita relação dela com o Hulk. Não, isso já morreu. Ela só deixa entender que agora que o Hulk virou o professor, eles poderiam fazer funcionar, mas esse barco já zarpou. Cara, imagina se você é a Viúva Negra, você vai namorar o professor Hulk, é difícil, vai dar uma meteca ali e vai dar errado. Mas tem gente que namora negão, né, meu? Tem uns caras com pau grande, e aí? Porra, mas imagina quanto o Hulk. Mas no caso já não é. Tem gente que dá pra cavalo. Mas não é nem pior que um cavalo. Mas é 3 cavalos junto do outro. Vocês estão levando em conta que o Hulk tem pau grande. Porra, o pau é um músculo, porra. Se o músculo dele cresce. Cresceu todos os músculos, não vai crescer esse. Mas se ele tivesse micropênis? Vai, já vira. Ele vai ter um pênis normal. É o que eu tô falando, não necessariamente o cara tem que ser uma jamanta ali. Uma jamanta impraticável, né? Ele pode ser só uma jamanta que a menina vai ter um sacrifíciozinho ali. Não, mas... Olha, eu se eu fosse ela, não deixava nem me dar fingering.
Não sabe nem meter o dedo. mas Não, mas aí não tem como. Aí realmente já não tem como, porque não é um dedo. Cara, Né? se você for pros lados errados da internet, você vai ver que dá. Se passa a cabeça de um bebê. Mas é o que eu tô falando, passa se eu muita fosse coisa. a Natasha, eu ia falar assim, Se parceiro. passa a cabeça de um bebê, acabou passa aqui o muita romance. coisa ali. Acabou o romance. Passa e a mulher tem que ficar 3 meses sem fazer nada. Mas aí eles têm os 3 meses. Mas beleza. Agora que a gente foi. A gente já atingiu esse ponto. Saindo do Pornhub. Não, mas ó, eu vou entrar no assunto aqui. A gente tava falando de você falou de coisas que você gostou e coisas que você não gostou. Eu gostei do Thor ter aparecido do jeito que ele apareceu, gordo e tal. E não terem desfeito isso. Isso, eu achava que ia desfazer em 5 minutos. Mas eu não gostei de isso virar o personagem dele. Eu gostei dele estar ali sofrendo porque aquilo aconteceu. Mas eu achei meio paia eles botarem como se isso fosse a personalidade dele atual. Porque depois que ele resolve o problema lá com a mãe dele, que ele fica mais tranquilo e tal, e ele vê que ele é digno ainda de segurar o martelo, ele ainda fica com aquela mesma vibe ainda. Ele não muda. Muda sim, cara. Não muda. Eu acho que ele muda um pouco, porque passaram 5 anos, né, Bruno? Eu sei, presta atenção. Meu problema não é isso. Meu problema é aquele final que ele conversa lá com a Valkyria. E ele ter ido pro Guardiões, deixa a entender que ele vai ser mais galhofa do que ele era no Thor Ragnarok. Parece que eles falam assim, beleza, agora que passou esses 5 anos, ele vai ser mais idiota. E o filme dele solo, ele já foi idiota ao extremo. Ele, já tinha chegado num cap de como o cara pode ser burro. Como as piadas dele ser burro podem ir. E agora eles vão nivelar isso mais ainda. Eu não tive essa impressão não, cara. Eu não gostei muito. Eu gostei da revelação, mas eu acho que eles milcaram muito na mesma piada, sabe? Pode ir. Eu achei que, eu achei que ele deram uma estendida mesmo no formato de depressão dele. Que até ele demorou um tempo pra até ele resolver esse problema aí. Ele podia ter resolvido isso um pouco antes. Mas ele tinha que ter resolvido na hora que ele voltou no tempo mesmo. Não, eu sei, mas eu acho que ele estendeu um pouco. Eu acho que ele podia ter resolvido isso mais rápido, entendeu? Em quesito de tempo de filme, não em tempo de personagem, entendeu? Você diz lá quando ele já tá lá no negócio. Lá no filme 2 lá dele. Uhum. Ali ele volta deu uma... pra Asgard. Quando ele volta pra Asgard, ele deu uma enrolada mesmo. Eu penso da seguinte forma. Eu gostei pelo seguinte. Eu acho que a conversa que ele tem com a mãe dele, ela tem um significado muito Essa moto aí vai passar. Essa vai ficar registrada aí. Eu acho que a conversa com a mãe dele fez ele ter coragem, não pra superar a depressão que ele tava. Porque o Bruno classificou bem, o que ele tava era com depressão. E olha só, eu não tô falando que a depressão dele tinha que sumir de uma hora pra outra, não, tá? Depressão não sai do nada, eu sei disso, calma. Só tô falando que ele não precisava fazer as mesmas piadas o tempo inteiro. O que eu achei que legal é que a parada dele entender que ele, apesar dele ser o Thor, ele pode fracassar, ele pode errar. E eu acho que era isso que estava consumindo ele. Porque eu acho que ele tava com o peso também de estar fracassando, não só como herói, né? Quando ele não conseguiu matar o Thanos. Como rei? Como rei também. Então aí ele entendeu e falou assim, beleza. Porque Asgard tá lá. Eu não preciso ficar me culpando por isso. Eu não sou rei. E isso eu acho que é uma coisa constante. É uma das poucas coisas constantes na franquia do Thor. Ele não é rei. Ele não nasceu pra ser rei e ele nunca quis isso. Então, a partir do momento que ele teve coragem pra admitir isso, ele falou assim, beleza, olha, você, a Valkyria, né? Você é uma pessoa muito mais competente do que eu pra essa posição, faz o que você tem que fazer e eu vou ser quem eu sou, eu vou viver minha vida. E ele é o que ele é um aventureiro, ele vai viver com os aventureiros. A minha reclamação é mais pro futuro do personagem, eu só espero que no futuro ele não se mantenha só como esse personagem. Eu tô muito ansioso pra ver o Guardiões 3 com o Thor. Eu quero muito ver como é que vai funcionar. Eu não sei nem como é que eles vão fazer, cara. Eu nem tenho expectativa de como eles vão trabalhar isso, porque eles podem simplesmente ignorar o fato dele estar lá. Será que eles vão ignorar? Então, não duvido nada. O James Gunn, antes de ser demitido, ele postou uma foto do roteiro aprovado. Né? Era um roteiro até bem grosso do Guardiões 3. Já tinha um tempo já. Já tem bastante tempo. Eu não sei se ele incluiu o Thor nesse roteiro. Será que sim? Será que incluía a Gamora morrendo? Pois e ter essa Gamora nova aí?
Pois é. A não ser que ele seja um dos poucos caras que sabiam toda a história do Endgame e do Guerra Infinita, Olha, esse provavelmente- roteiro vai ter que ser mudado. mas provavelmente o Kevin Feige falou com ele assim, olha só, os personagens vão sofrer alterações no Vingadores, então o volume 3 ou vai ter que ser prequel, que não vai ser o caso, né? Não tem como mais. Ou você vai ter que se lidar com essas consequências. Se eu fosse Kevin Feige, eu ia falar isso com ele, sabe? Eu imagino que o James Gunn consiga lidar bem com o Thor ali. Eu só não sei se ele vai botar. Porque um Thor é um personagem que ele desnivela muito aquele mundo do Guardiões. A pare, né? A PT. Porque os Guardiões são um bando de imbecil. Eles são um bando de merda. O único personagem forte ali de verdade é a Gamora. E o Groot. O Groot, ele é plot device. Ele é forte quando precisa que ele seja. Porque ele fica 90% do tempo parado. O Groot faz um negócio aí. Ele destrói meio mundo. Então assim, eles vão fazer o Thor do mesmo jeito? Os Guardiões, eles são os Vingadores nerfados, né? O Rocket é o Iron Man nerfado, o Drax é o Capitão Isso não vai América funcionar. nerfado. O Drax não é o Capitão América nem fudendo. Não, de poder. Não é de personagem. Mas nem de poder. nem de longe. Mas é a parada. Ele tem super força, ele tem super velocidade, e resistência, super resistência, Eu tô falando de poder, não tô falando da representação de personagem, não. O Rocket é um gênio, mas ele não tem uma armadura fodona, ele só é um gênio. É isso que eu tô querendo dizer, entendeu? E a Gamora, realmente, do grupo original, é que parece que tem mais superpoderes entre eles, em termos de superpoder, né? Ela sabe usar o poder, não. Não é de personagem, não. A parada é a seguinte: eles deixam um setup no segundo Guardiões do Adam Warlock, que é um cara forte pra caralho. Então, se usar ele como vilão, você pode usar o Thor, não vai ficar tão desnivelado assim. Vai desnivelar. É o mesmo problema que você tem com a Liga da Justiça. O Super-Homem, acabou. Exatamente. Não, mas é que o Adam Warlock é mais forte que o Thor desse MCU. Será? Então, mas Você mas calma imagina... aí. Na teoria. Você tá tirando isso completamente da sua bunda. Porque o Adam Warlock nem teve a aparição dele. Ele apareceu só o casulo. Você tá tirando da sua bunda que ele vai ser mais forte que o Thor desse universo porque ele usa as manoplas na HQ. Não. Mas do mesmo jeito que eles nerfaram o Thor, eles vão nervar o Adam. Não, eu eu deduzo que ele é muito forte, aí no caso é uma previsão, posso estar errado. Porque ele foi criado pela aquela raça avançada do caralho lá do inferno, que tem uma tecnologia do cacete, e eles usam todos os recursos tecnológicos pra criar um ser perfeito. Não significa nada. Brunão, mas porra, significa assim. Eu não... Presta dá atenção. uma indicação de que o cara é roubado. Presta atenção. Uma coisa é ele ser forte. Outra coisa é ele... ele é muito mais forte que o Thor. Calma aí. O Thor, ele é um dos caras mais poderosos do universo. Mas eu não o falei Thor que era muito aguentou mais forte, na falei que era porrada. mais forte. O Thor, ele aguenta na porrada com o Thanos, Com manopla. tá? Não, e aí mas você não tá esse falando... Thor. Esse Thor. Eu não quero gordo? eu quero te lembrar o Guerra Infinita, ele socou a mão no... Mas era o Thor fitness. E o Thor gordo agora, ele perde força? Perde, claro que perde. Para, jogo. Ele tava com um martelo e com o Stormbringer, ele não aguentou com o Thanos sem a manopla. Ele não É porque aguentou. o Thanos tava com a armadura, a armadura da bola de serra. Foda-se, não. O Thanos comeu Não, mais mas o Capitão teve que salvar ele. Inclusive, é um momento tava que bem eu tava fraquinho. salvando pra crítica. Não, a gente fosse fazer a crítica. Mas eu achei essa... Mas já tá causa, ele falou Já tá mal do causa. negócio no começo, É foda-se. verdade. Mas enfim, é uma parte que eu não achei tão legal. Eu acho que naquelas condições que o Thanos tava ali, ele não ia ter como aguentar aquela porrada toda que ele tava aguentando ele, não. Mas, novamente, esse é o efeito Marvel das coisas. Eles nivelam os personagens de acordo com o que precisa, quanto tempo a luta precisa durar. No Guerra Infinita, o Thor precisava ganhar no primeiro golpe, que é o que ele faz. Nesse, não, ele precisava perder, pra poder chegar ao resto dos Vingadores lá que tinha tomado a estalada. Então, o poder deles fica à deriva. A não ser que eles façam isso com o Thor e façam ele ser um merda. Aí também Porque ele tá foda-se gordo, usar agora ele. ele é merda. A parada Aí do é Thor, foda. eu acho que a nerfada foi porque ele tava fora de forma, não tava desacostumado a lutar. Não foi isso, o Homem de Ferro apanhou do mesmo jeito. E essa que é a questão. E o Homem de Ferro solou o Thanos com as joias do último filme. Era esse o meu ponto. Você se adiantou e falou o que eu ia falar. Não fala, amigo. O problema é que eles nerfaram o Thor, mas não nerfaram o Capitão e não nerfaram o Iron Man.
Aí você fica assim... O Capitão acha justo não nerfar. O nerfar, o Capitão, eles deram uma upada nele, porque o Capitão é um merda. Se você pegar o Capitão solo, puro, se for comparar com ele não aguenta, ele não aguenta com os caras. Não dá. Mas a parada do... Mas o Homem de Ferro eles nerfaram. O Homem de Ferro apanhou porque roteiro. Então, essa é a parada, não nerfaram, né? E deixaram entender que a armadura era mais forte que o caralho e ele perdeu. Não era pra perder, né? Então realmente não faz sentido. Isso aí realmente é um problema de um plot holezinho ali do final. Outra coisa que eu não gostei no filme. Capitã Marvel, a presença dela é praticamente inútil. Você poderia fazer pequenos ajustes no roteiro pra não ter necessidade nenhuma da aparição dela. Sim. O que é uma pena. Eu adorei o filme dela. Mas essa aparição dela no Ultimato é só pra falar, olha, gente, ó, essa é a Capitã Marvel, tá? Ela tá aqui, olha como é que ela ajudou. Mas ela não serve pra nada. É o preço que você paga por gravar o filme antes de passar o filme solo, né, cara? Eles não faziam ideia de que ela ia ter o tanto sucesso e que nego ia gostar. Isso não importa. E aí fizeram um uso muito, muito pequeno dela. Isso não muito importa. Fraquinho, né? Porque eles fizeram a mesma coisa com Pantera Negra. Sim. No Vingadores, no Guerra Infinita, eles não faziam ideia de que o Pantera, o filme do solo dele ia fazer tanto sucesso. É bem inútil também. E ele é bem inútil, tanto no outro quanto nesse. Isso não tem problema, porque ele, apesar de ser inútil, no contexto ele faz bastante coisa. O exército dele que é o que tem o maior contingente. Mas o personagem em si é inútil. Ele não faz tanta coisa. Agora, ela some, ela aparece no começo do filme, e aí rola aquele, eu tenho que fazer umas paradas, eu tenho que buscar minha avó no jiu-jitsu, eu não posso voltar. E aí ela some por 5 anos, aí depois, eu não vou aparecer não, hein, não vou aparecer. Por que eles não botaram ela na plot principal? Você vai me dizer que ela tem a chance de resgatar o universo inteiro. Exato, e ela não vai chegar com o conceito de você pode se transportar para um outro lugar como se fosse nada. Ainda mais quando você tá trabalhando com viagem no tempo, em que você fala assim, ela chega assim, liga pra ela, ô Capitão Marvel, dá pra dar um pulinho que a gente vai viajar no tempo e socar a mão no Thanos antes dele fazer as paradas? Ela fala assim, vou demorar um dia. Aí você fala, beleza, porque a gente vai viajar no tempo, foda-se o dia que vai ser. Então, mas não, por quê? Porque eles tinham que fazer com que a aparição dela fosse mínima, porque eles não tinham a mínima noção como é que eles iam usar ela. Sim. Aí ela aparece no começo do filme pra segurar o pescoço do Thanos, e depois no final do filme pra destruir uma nave. O problema da Capitã Marvel foi que eles terem botado ela muito forte. É exatamente isso. Se ela chegasse ali no filme, pensando em roteiro, se ela chegasse no filme, acabou. Pode rolar os créditos, que não ia ter mais nada. Então, mas porra, aí você tem esse mesmo problema com o Thor. Em vez de você botar igual fez com o Thor, em vez de botar ela pra lutar, por que você não bota ela numa situação que ela tem que pensar? Justo. Por que você não trabalha a personalidade da personagem? Porque a única coisa que eu sei da Capitã Marvel é ela é forte. Eu não sei a personalidade dela. Sim. Ela tem um filme só inteiro que eu não sei a personalidade dela. Ela é militar. Ela não é arrogante, ela é debochada. Arrogante. Ela é debochada. Tô te falando sério, se você prestar atenção na personagem dela, ela é debochada. Ela zoa os caras porque é assim que os malucos faz. Se o personagem dela fosse masculino, ninguém ia achar ruim. Depende, eu acho tão arrogante. Não ia achar, porque ela não é tão arrogante quanto ele. Do que o Tony nos primeiros filmes? Ela não é tão arrogante quanto o Tony era. Ela não é tão arrogante quanto o Doutor Estranho é. Mas por ela ser uma mulher arrogante, chama mais atenção. Porque no cinema não tem mulher arrogante. Não tem mulher que não tá sorrindo e que não faz piada. Entendeu? E não é sensual, porque ela não tem essa plot. De nós três, você foi o único que viu o filme 2 vezes. Eu tenho vagas lembranças daquela cena do início, onde ela se reporta pra Viúva Negra, que ela fala alguma coisa que ela ia fazer uma parada meio que complicada. Ela fala aquelas coisas de roteiro. Ela fala, olha, eu não vou poder voltar por um tempo. Ela fala que existem outros planetas igual a Terra sofrendo do mesmo jeito. Isso ela fala no porquê que ela não veio salvar eles não ajudou na batalha do estalo. Na batalha lá de Wakanda, a primeira batalha. Ela depois, quando passa os 5 anos, que tá tendo aquele relatório de visãozinha lá, como é o nome daquele negócio? Holograma. De holograma. Que ela tá lá, ela fala que ela não ia poder vir pra Terra porque ela tava resolvendo um negócio. Eu achei que esse negócio era... Não, mas a pergunta que eu ia fazer era o seguinte. No que ela... Perdão. No que ela pergunta, Saúde. Esse é energético aí. Né, energético fez espirrar.
tem alguma nuance ou alguma justificativa direta pra eles não poderem contatar ela, não poderem falar com ela? Não. Então realmente é um problema. É só porque eles não quiseram usar ela, cara. É isso que eu tô falando. Ou você nem usava ela, deixava pra fazer essa porra desse filme depois do Ultimato. Não, que se você fosse parar pra ver realmente, agora que eu tô pensando aqui, em quesito de... Ela não precisava estar no Vingadores. Dava tempo, porque provavelmente não, né? Com certeza esse filme solo dela foi rushado. Pelos problemas que ele teve de roteiro, com certeza ele foi rushado. Era pra esse filme ter saído depois. Se tivesse deixado pra sair esse filme aí agora, igual vai sair o Homem-Aranha, que vai sair no meio do ano, tivesse deixado dela pra sair agora no meio do ano, você ia ter tempo pra explorar o personagem bem. Você ia ter a vantagem de não ter um personagem que tá ligado ao pós-Ultimato, então você não ia ter que ficar lidando com todos os problemas do Ultimato na sequência. Você ia ter uma personagem nova, uma personagem muito forte, que você fala assim, olha, ela é muito forte. Só que você não tem que ficar comparando ela com o Thanos. Você não tem que... você pensa assim, por que ela não tava aqui? Porque ela tava no universo lá. Não, e se você... Eu fico parando pra pensar também na importância dela pós-Ultimato. Porque ela não vai ficar na Terra. Não. Então, realmente, ela não precisava ter aparecido antes do Ultimato. É isso que eu tô falando. Então, aí é que tá. A plot dela ia ser muito mais livre. Se no final no final do filme dela, em vez dela deixar o negocinho com o Page com o Fury, ela fala assim, olha, eu vou ter que ajudar os caras, eu não faço ideia quando eu vou voltar. Ponto. Ia ser ótimo. Eu acho que o problema principal da Capitã Marvel é o exagero do poder dela mesmo, no geral. Não é nem só a força, não, de combate, não. É a quase onipresença dela. Porque se você for... Onipresença? Leva em consideração o seguinte, no começo do filme, quando o Tony tá lá perdido no espaço, ele fala que tá a milhares de anos-luz da Terra, certo? Não lembro. Mas ali deixa entender que foi uma busca coletiva dos Vingadores encontrar ele e ela que foi lá buscar. Não, justo. Peraí, vou chegar onde eu quero. Ele tá a milhares de anos-luz da Terra. Supondo que eles estavam procurando por ele, que eu acho que deviam estar, eles encontraram um sinal. Ela conseguiu chegar lá pra pegar ele antes dele morrer. Só que ele só tinha ele tinha um dia de oxigênio. Ela tinha que chegar da onde eles estavam na Terra em um dia. Ou seja, ela atravessou milhares de anos-luz explicar isso aí? Em um dia. Não foi milhares de anos-luz. Porque eles chegam lá em horas. Quando a nave do Lula Molusco lá cai na Terra, que o Tony Stark, o Doutor Estranho e o Homem-Aranha entram naquela nave, no mesmo dia eles chegam lá no planeta do Thanos. Então a volta seja menos de um dia. No universo eles têm esses devices que faz tipo um wormhole, né? Mas tipo a questão que reconfirma a parada dela ser quase onipresente é que depois quando ela vai procurar o Thanos no planeta, ela faz isso em segundos. E é um planeta. Mas se ela pegou um wormhole? Isso aí foi só um corte de cena, você sabe, né? Não, irmão, mas... Assim, você tá usando onipresente errado. Se você falar que ela é onipotente, eu acho justo. Onipresente ela não é nem fudendo, porque senão ela tinha aparecido pra viajar no tempo com eles. Onipresente é estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, Beleza, justo. Mas a parada é que eu acho que exageraram o poder dela no geral. Não acho que exagerou não, cara. Eles não usam o poder dela. O que adianta você jogar o poder dela? Não, exatamente esse é o problema. Você exagerou, você botou num ponto tão alto de expectativa. Ela tá no mesmo nível que o Thor, cara. Tá nada. Tá nada. A diferença é que o Thor a gente já acostumou. O Thor, ele destrói naves se ele quiser. Ele faz isso no Ragnarok. Ele destrói nego aleatório. Ele é roubado também. Thor, eu lembro de uma cena que o Thanos dá uma porrada nela e ela nem mexe. Ela fica... Porque ela é resistente. Mas o Thor toma porrada dele. Não, eu acho que ela tava no modo... Você viu o filme dela? Pô, a gente viu junto. Eu não sei que você vai ter. Você tá pulando algum filme? Eu nunca sei qual filme que você viu. A gente foi no cinema junto, pô. Ela naquele modo Super Saiyajin dela, ela é super resistente. Essa é a vibe da parada dela. Sim, mas ela segurar a porrada ali funciona muito bem. Eu não acho que aquilo ali é o problema. Agora, o problema é eles não saberem usar ela. Então, é isso que eu tô falando. O problema não é fazer ela ser muito forte. O problema é usar ela errado. Não,
o meu problema não é nem com a força dela, não. Ela pode Você ser... acabou de falar que o problema é que tá muito forte, velho. É super Ai, caralho. poder. O meu problema não é força física de tampar na porrada com Thanos, não. É super poder. Quando eu falo força, seu filho de uma puta, eu tô falando da força de poder dela, né, caralho? Não, então... Força é um conceito abstrato. Eu não tô falando da força física. Eu tô falando assim, caralho, ela levanta 10 toneladas. Não, tô falando do poder dela, caralho. Então, caralho, porra. Foda-se então. E beleza, a gente continua discordando. Eu acho que ela tá... Vai tomar no seu cu, então. Eu acho que ela tá roubada roubada demais, então. Foda-se. Mas, enfim. Vai fazer diferença nenhuma. Outro problema. Agora vamos entrar na viagem do tempo. Viagem... Aí fudeu, aí... Fizeram um conceito relativamente aceitável. Exceto por 2 problemas principais. O resto eu consigo relevar quase tudo. Diga. Tem 2 problemas. Primeiro problema. Como a nebulosa voltou e trouxe a nave de volta. Com uma partícula PIN. Você precisa da partícula para viajar. Quanto tempo que você acha que deu entre ela voltar pra eles? Ou você acha que ela voltou ao mesmo tempo que eles? Você acha que eles não ficaram, que o Thanos não ficou 1 mês estudando as partículas PIN e recriando ela, não? Não. Porque pra você isso não encaixa. Faz sentido. Por que não faz sentido? Agora na moral. Agora você tá sendo extremamente mente fechada. Por que você acha que o Thanos não estudaria o negócio e replicaria ele? Porque ninguém no universo ali da Marvel, tirando o Hank Pym, sabe fazer partícula PIN. E por que... e aí porque deve ser uma parada realmente quase impossível de fazer. Só uma pessoa eles podem fazer engenharia reversa. E aí o Thanos, que é um deus... Stark também podia fazer. O Thanos, que é um deus do novo mundo, não pode conseguir. Cara... Você acha que ele não tem nenhum cientista ali? Nos 50 milhões de universos que ele tomou? Não, eu acho que não. Porque, tipo assim, a partícula PIN é uma das poucas coisas no universo Marvel inteiro que eles fazem força pra demonstrar que é impossível alguém que não seja o Hank Pym fazer. Cara, se o Hank Pym fez, porque um cientista tão bom quanto ele pode fazer. O Homem de Ferro não é capaz de fazer porque não é a área de expertise dele. É a mesma coisa com o Dr. Banner não conseguir fazer viagem no tempo. Não é a área de expertise dele. Mas se você tiver um cientista que tem o mesmo tipo de doutorado e expertise e faça engenharia reversa do negócio, porque ele não tá criando do nada. Ele tá pegando um produto finalizado e recriando ele. Eu acho completamente plausível. Ainda mais que, por exemplo, olha o Banner, tipo, o Bruno falou de um exemplo aí, e mesmo não sendo a expertise dele, ele conseguiu fazer uma espécie de viagem no tempo. E você tem que lembrar também, porque de acordo com esse modo de viagem no tempo, independente de quantos anos tenha se passado, eles voltam ao mesmo tempo. Então, pode ter demorado anos pra ele conseguir replicar. Então, mas aí que tá a parada. Que ele teria voltado ao mesmo tempo. No filme tem a parada deles sincronizarem, certo? Tipo assim, pra todo mundo voltar junto no mesmo Não, eles momento. vão voltar juntos. Sim, presta atenção, calma aí. A parada é a seguinte. Se pra você fazer engenharia reversa, tá? Aí agora eu tô propondo uma questão, aí vocês me dão a resposta do que vocês acham. Pra você fazer a engenharia reversa da parada, você tem que abrir mão da parada pra você voltar, certo? Beleza. Supondo que ela fez engenharia reversa e tal, aí isso zera esse problema. Supondo que não tem engenharia reversa, qual é a explicação pra isso? Porque, tipo assim, isso a gente tá tendo Calma aí, você falou 2 coisas completamente opostas agora. Eu falei, eu aceitei a hipótese que vocês deram da engenharia reversa. Tem um cientista pica, o cara refez, ela conseguiu voltar no tempo e isso explica. Só que, tipo assim, a gente tá fazendo um salto de conhecimento pra entender que isso teria acontecido. No filme não tem indicação nenhuma disso. Não, isso eu concordo. Supondo que não seja engenharia reversa, que outras respostas vocês Mas a resposta já te deu, Diogo. A resposta é engenharia reversa. Esse é o jeito de fazer. Sem engenharia reversa, é só ser aí eu concordo com vocês. Você tem que tirar na bunda alguém que saiba fazer. Entendi. Porque só tinha suficiente pra uma pessoa voltar, né? Não é porque assim, o filme ele passa por... É porque eles deixaram entender que você consegue duplicar a nave. Então eles conseguem encolher a nave. Ele deve ter encolhido a nave e mandado. Sim, entendi. Então assim, a única parada que realmente me deixou meio assim, eu falei, porra, o filme faz uma força desgraçada pra mostrar que a partícula PIN é uma parada pica, que se você gastar errado o que você tem, você tá fudido, você não vai conseguir mais. Isso é o famoso MacGuffin. E aí na hora que crítico,
o Thanos, por um acaso, tinha um cientista pica que fez a engenharia reversa. Não é por acaso. Ele pode voltar a qualquer momento, Diogo. É isso que você não tá entendendo. Você tá levando em conta que ele tinha 1 minuto pra poder voltar e fazer o negócio. Ele pode voltar a qualquer momento. Essa é a graça de viagem no tempo. Você pode demorar anos pra construir um negócio. Você vai voltar ao mesmo tempo que os outros caras que viajaram no tempo. Então, ele pode poder... Na hora que a Nebula entregou a partícula PIM pra ele, ele pode falar assim... Não sei o que eu vou fazer com essa merda. Aí fala pros minions dele. Acha um cientista que sabe mexer com isso aqui. E como ele tem uma influência gigantesca, certo? Isso foi tranquilo. Porque, olha só, uma teoria. Por que ele não poderia ter mandado um minion dele furtivamente invadir o laboratório do Hank Pym em 2014 e pegar mais partículas? Se vocês não falassem, era isso que eu ia falar. Então, eu acho que essa é mais real do que ele ter feito engenharia reversa. Essa era a resposta que eu ia dar se vocês não tivessem falado, mas justo. Eu também pensei nisso. Virou quiz agora? Ele tinha a resposta certa. Ele tava esperando. Não, é a resposta certa. É a sua resposta certa. Porque se a gente der uma resposta diferente, aí não. Mas e se não tiver? Aí tem que saber a resposta. É porque realmente eu não conseguia comprar essa parada de ter engenharia reversa. Mas dele porque você não consegue aceitar como a ciência funciona, é isso? Não, eu não consigo aceitar. Muita coisa eu não consigo aceitar de guerra. A ciência funciona com engenharia reversa, porra. Justo. Só que o Thanos, até onde mostra, ele é um cara que confia muito mais na magia do que na ciência. Novamente, tirando da bunda. Porque a filha dele é uma tecnologia, toda feita de tecnologia que ele mexe nela. Justo, mas ele confia muito mais no maluco lá que é o subcomandante. Calma aí. Você tá tirando da sua bunda que porque ele tem um cara que é um conjurador, ele obviamente só usa magia. Não. A parada do Thanos é que ele é um cientista. Ele fala isso no Vingadores e no Guerra Infinita. Não, e outra coisa. Ele é um cientista. Finge que tem o maguinho lá. O que impede dele conseguir fazer alguma coisa que replicasse? Não, a magia, se você não for entrar pro campo da magia, meu amigo, aí a magia é Ctrl-C, Ctrl-V. Acabou. E ele é um mago pica pra caralho. Ele é mais pica que o Doutor Estranho. É o Ebonimal, né? O Lomolusco lá, ele só perde pra gravidade. Mas aí eu quero entrar num ponto que o Bruno até falou aqui que ele não gostaria de entrar, mas eu vou entrar. Didi, tô perguntando pra você. O que você achou da implementação da viagem no tempo no filme? A maneira como ela foi feita? Isso. Porra, a explicação da tira de Mobius eu achei sensacional. Eu gostei bastante. Já que tinha que usar a viagem no tempo, não tinha outro jeito? Só tinha esse jeito de resolver, porque a gente sempre vai cair na armadilha da viagem no tempo. Eu acho que foi um jeito inteligente de fazer. Até um pouquinho inovador. Mas isso inovador, aí, né? Não é nada demais também, não. Eu achei assim, quando eles falaram alguma coisa... Eu entendi uma parada e na execução eu entendi outra. Na hora que o Hulk falou assim, não, porque não tem como você voltar pra você alterar alguma coisa, se você alterar você não vai ter ido. No final das contas você não vai ter ido alterar nada. Mais ou menos. Não é isso não. O que ele fala é que você não consegue alterar o passado, porque o passado, quando você vai pro passado, o seu passado vira o seu futuro vira o passado. Exatamente. O seu passado. Então tudo já tá fechado. Não, se você eles tratam como uma linha temporal fixa. A parada é que mas não é. Se você voltar no passado... Não é. A parada é que... Não é fixa, cara. Acontece coisas que não aconteciam. Então, mas essa que é a parada. A partir do momento que você tá no futuro e você viaja pro passado e você altera alguma coisa no passado, você cria outro futuro. Então, o seu futuro você criou. O seu futuro é o seu passado. Do tempo. Exatamente. O seu futuro nunca vai ser alterado pelo passado. Essa é a questão. Você tem que pegar alguma coisa no passado e retornar pro seu futuro pra você ter alguma chance de alterar o seu futuro. O plano dele... seu presente, então, basicamente, são várias linhas do tempo. Não, o plano dele de pegar as joias e botar elas no mesmo lugar, ele trata como uma linha temporal única. O problema é a interferência que o Thanos faz e a Gamora do passado tá nessa linha temporal atual e a Nebula do passado ter morrido... e o Capitão América ter ido pro passado, fazem com que isso seja um universo paralelo. Mas o plano deles era uma linha temporal única. O plano. Essa alteração não funciona... do Harry Potter no Prisioneiro de Azkaban. Essas 3 alterações não encaixam numa linha temporal única. Porque o Capitão América é o único que é ok. Porque ele pode ter
Desde sempre, a história dele acaba ali e ele volta para 45, fica com a Peg e passa a ser uma outra pessoa. Ele finge que ele usa outro nome, fica com ela, e ela, quando ela fala que ele é casado, ela não fala com quem. Então pode ter sido ele. Não, isso não tem problema. Mas agora, a gente tem que aceitar. Gamora... Peraí, a gente tem que aceitar que no final do Vingadores 1, o Capitão América lutou contra ele mesmo. Não, mas isso não aconteceu. É isso que você não tá entendendo. Porque ele voltou no tempo pra devolver a joia antes daquela briga ter acontecido. Então, em um momento, tinham 3 Capitães América. Sim. Não. Ele chega... Tem os 3, mas eles não estão se encontrando. Então, mas se você tem que voltar no tempo mais uma vez, você ia ter que parar o seu eu que tá ali buscando e falar assim, não preciso, já peguei? Eu acho que o que ele faz é... Ele entrega o cetro assim que o capitão... Quando o capitão desce no elevador, ele entrega o cetro de volta pra Hydra. Ele fica um andar embaixo, aperta o botão do elevador, na hora que chega no andar abaixo, ele fala assim, ó, tá aqui o cetro, eu não vou levar mais não. Acabou. Mas aí realmente a briga deles tem que ter acontecido. A parada é que eu acho que o único maior problema é o seguinte. Você corrigiu todas as linhas temporais, tá? Você devolveu todas as joias, todas as 6 joias. Você corrigiu tudo, certo? Na teoria. Mesmo assim, você está criando uma linha de tempo diferente. Porque você está mudando uma coisa. A Peg, ela deixou de... Algumas ações ela não vai fazer exatamente igual, porque ela tem outra pessoa. A não ser que seja uma linha única em que isso sempre aconteceu. Só não foi mostrado na tela. Então, beleza. Mas, show. Se foi isso, tranquilo. Se não foi isso, ele ficou numa linha do tempo paralela que cruza com a linha original no final, que é quando ele aparece lá e entrega o escudo. Também é aceitável. São duas Você sabe o que é? aceitáveis. Eu vou dar a resolução aqui. Vou dar uma de nerd, eu vou falar o que é. A verdade é o seguinte. Foda-se. O que aconteceu, e é isso aí. E o mundo vai girar, e o mundo vai seguir. Sim. Se eles não quiserem usar linhas do tempo diferentes, isso nunca rolou linha do tempo diferente. Se em algum momento eles falarem assim, pô, a gente podia fazer um filme com linha do tempo diferente, aí eles vão usar isso aí que a gente tá falando agora. Sim. A questão certa é, não importa. Sim. Pro plano deles, oficialmente, é uma linha do tempo única. E é isso que a gente tem que tratar com verdade. E outra coisa. Mas é inevitável pensar nessas coisas. O Thanos e o exército morreu ou não morreu? É isso que tá a parada. Será que o Tony... Mas será que esse pó não é voltando pro passado? Não, mas aí virou pó, morreu. Se virou pó e morreu, uma linha do tempo não vai ter como não, vai ter mais. É 2 linhas do tempo confirmadas. Aí já era. Se não é confirmado. Eles claro podem tirar da bunda e falar que é uma só, velho. É isso que você não tá entendendo. Mas como é que... Foda-se. Não tem como, Bruno. Não tem como. Sabe o que se chama? Sabe como é que se chama? Falha de roteiro. Então, mas é o que eu tô falando. Eu também, eu tô concordando com você, mas você acha que a Marvel nunca fez isso? Eu acho o filme do Homem-Aranha de Volta ao Lar, eles erram quando que rolou a Batalha de Nova York. A data? Porque eles falam que o filme é em 2018, eles falam que foi 8 anos atrás. E foi em 2012 a Batalha de Nova York. 2010, é verdade, eles erram mesmo. Eles erram, velho. Então, mas é uma coisa que a gente tem que... A Marvel erra. Não, é. Quando eu assisti o filme, eu não lembro se foi você, ou se foi o Caio, ou... Não lembro. Segue. Ou o Sonic, alguém comentou que ele tava voltando com Thanos pro passado. A partir do momento que ele falou isso... Eu joguei essa ideia. Isso aí foi o Israel que achou que tinha falado isso. Se fosse isso, eu até falo, beleza, tranquilo. Ele devolveu o Thanos pro passado, as coisas se estabilizaram. Sabe uma coisa que ele pode ter feito com a joia? Sabe uma coisa que ele pode ter feito com a joia? Ele pode ter duplicado a Gamora. Pode, justo. Ele pode ter feito desejo, assim, mas a Gamora é vacilo, né? A Nébula, ela tá certa, porque ela matou ela do passado. Ela matou ela do passado, ela do passado não existe, ela não existe mais. Se for uma linha temporal única, 2014 o que não existe mais que ela morreu. Tô falando. Esse que é o problema. Se for uma linha temporal única, ela matou a ela do passado, então ela não existe mais. Por isso que eu tô falando, não essa linha temporal deles não pensa muito, porque ela não funciona. Eles começam tratando como linha temporal única. Só que as merdas que eles fazem pro filme durar 3 horas faz com que a linha não funcione. É a parada dessa. Eu acho que eles conseguiram acertar tudo, menos essa do Thanos. Você quer ver um filme que linha temporal funciona? Vê Timer. Eu já falei desse filme aqui já. Você sai com dor de cabeça dele depois, pra você entender. Mas ele faz. Ele, a linha temporal funciona. Sim.
Não, esse até tava funcionando tudo. Essa é a única que não tem como. Não funciona, essa do Thanos cara, é isso aí. A partir de onde você matou o exército dele, Você não tem que se preocupar nisso. Sabe o que você tem que se preocupar? Você tem que se preocupar que o Capitão usou o martelo do Thor. E essa foi a melhor cena do filme. Agora vamos lá. Eu queria falar. Isso é o final. Escolhe uma cena, vai ser a melhor cena. Eu já escolhi a minha. Mjolnir na mão. Já escolhi a minha, escolhe Capitão. outra. Escolhe outra, já escolhi. Ah, fudeu, filha da puta, todo mundo escolheu a mesma Você cena. vai tirar essa E ele falou, cada um escolheu. Eu não tive escolher, eu não tô criando regra. Ele criou. Eu coloco ele. Não, tudo bem. Eu falei primeiro. Vai, tá. bom. Vai lá, Didi, te deixa bom. esse segundo lugar aí. Fudeu, era que eu ia falar, né? Pode usar ela, pode não, usar. Não, mas eu tenho assim. Pô, vai tomando seu cu, Vou usa ela. Não, vou usar a minha que tá muito próxima. Era a minha segunda favorita, mas tá muito próxima. I Am Iron Man. É muito foda. Tu E gostou? olha que eu não gosto do Homem de Ferro. Não é meu personagem favorito, mas eu achei muito maneiro ele parar. Eu sou inevitável, caralho. Eu sou o Homem de Ferro. Não, eu fiquei assim, o que ele vai falar agora? Deve ter alguma frase. Ele falou a mesma frase que Sim, ele falou sim. no O filme que começou dele, tudo. né? O que É. começou tudo, achei bem legal. Qual é a sua? Cara, fudeu, né? Você pode usar o martelo do Thor se quiser. eu não. tenho a minha outra. Você tem essa outra? O martelo do Thor é o É o concurso, É né? o concurso. É. Não, beleza, então cada um fala uma essa depois do martelo do Thor. Cara, Que é do martelo. Calma aí, vamos. Já que a gente essa é o concurso, vamos falar dela. Essa cena é tão bonita, porque você já tinha ela buildada, você tinha lá o Vingadores 2 lá, o Capitão dando aquela levantadinha e o Thor se cagando todo. Você já tinha isso. E na hora que o Thor apanha igual mulher de malandro do Thanos e o martelo cai e alguém pega, você fala, é isso, é agora. eu adorei a reação do Thor. I knew it! A parada, o Mario eles venderam tão bem que eles não mostram o Capitão Pé, só mostram o martelo levantando. Sim. Então, Eu achei que era o por Thor. um segundo você pode imaginar que o Thor fez assim e tava esperando o martelo lá pro mão dele. Era o que eu achava. De repente, do nada, o Thanos toma aquele porradão na cabeça e você fala, ué. É linda, aquela cena é maravilhosa. Aí o martelo volta e ele pega, ele tá lá com o escudo e com o martelo na mão. Aí E ele começa a bater para um caralho. Foda. Aí é foda. Eu vou te falar que essa vai ser uma das cenas que vai ficar marcada pra história da Marvel, como aquela. Nem da Marvel, de filme de quadrinho. Aquela cena que você fala assim, caralho, cara. Você sabe, daqui a 10 anos, assim, porra, você lembra do Ultimato? Sim, O Capitão América usando o martelo do Thor? foda. É essa cena. É a primeira essa vez que cena você voltar. vê o Thanos gritando de dor, velho. Sim. Ele tá tomando tanta porrada que ele não tá nem entendendo mais o que tá acontecendo. Aí ele fala, fudeu, vou perder. Não, e no cinema a gente não viu na estreia, né? Eu e o Didi. Eu vi. A gente viu no sábado. Isso. Então já tinha alguns dias passados. Tinha de vez em quando uma cena ou outra, aquela galerinha ficava batendo palma pra tela. E isso me irritava. Eu não gosto Eu disso. odeio acho essa chato. galera. Mas na hora Nessa que o deu capitão vontade. pegou o martelo, Deu deu uma levantada na cadeira, assim, caralho. Levanta. O Bruno tava sentado do meu lado, ele já tinha visto o filme já. Aí eu não percebi, mas ele falou que eu fiquei os últimos, meia hora do filme, nervosaço. Realmente eu tava no limite. Chorava, ria, chorava, Perninha não parava de bater. nervosaço. E, pô, essa cena do Capitão realmente foi a única que deu vontade de pular da cadeira e comemorar igual o gol de Exato. Não, porque é uma parada que a gente tava esperando, cara. A gente sabe que uma parada do Capitão é que ele é honrado. E era esse momento, não tinha mais um momento, Não, cara. não. Era ali. Era o momento certo, né? Agora qual que é o seu? Cara, apesar de não ser uma cena assim que eu vejo muitas pessoas se importando, eu gostei bastante da morte da viúva. É uma morte bonita, né, cara? É uma morte bonita, porque aquela hora você não sabia quem que ia morrer, sabia? Um dos dois ia morrer, agora É uma quem? cena boa. Aí fica aquele vai e volta E deles, você vê que a deles Marvel fez bem porque você se importa com os dois, né, se cara? importa com... Eu não queria que nenhum dos dois morresse. Nem eu, esse que é o foda. E é uma coisa que eu já tava esperando desde quando eles falaram que ia buscar a joia lá da alma. Eu falei Alguém assim, ia morrer. Alguém Vai morrer, é. Aí eu tava falando, quem que vai ser o grupo que vai lá? Porque alguém vai ter que fazer merda. O que eles vão fazer? Vai enganar? O que vai fazer? Eu tava achando, na hora que eles pensaram no momento de viagem no tempo, eu achava que eles iam voltar pro momento que o Thanos tava indo pegar a joia. Sim, mas como eles criaram essa regra aí de não poder alterar, eles tiveram que voltar antes, né? Tiveram que voltar antes. Até porque também se eles fossem na hora que o Thanos fosse pegar, eles iam ter que tomar a joia do Thanos. Mas aí, pô, dá pra fazer um stealth e voltar rápido, sabe? Pô, mas como? Ia ser mais arriscado. Ia ser arriscado. Porque, tipo assim, ia ter que ser... Mas assim, Qual é uma que era o coisa que time eu não mais tava forte? esperando, sabe? Por isso que a Qual cena das me duplas surpreendeu. era mais forte? Não, tinha o trio, que era o Homem de Ferro, o Capitão e o Hulk. E E é o quarteto, né? Tinha uma formiga também. Ia ter que ser esse, pra Tem que tentar ser eles. tampar na porrada. Homem-Formiga chega ali, pega a joia e vai. E fora. Ia ser o Homem-Formiga tentando pegar a joia enquanto os outros três seguravam o Thanos. Distrai. Seria até legal.
Seria maneiro. Mas não, do valeu jeito a que pena ser do Valeu, jeito que não. foi. Eu Foi a gostei, primeira, eu gostei. e, detalhe, foi a primeira vez que eu chorei no filme. Porque fiquei tristão pra caralho. Não tem Aquela como cena não é triste, ficar, aquela cena é triste. E E a agora, sua, a minha, eu vou te falar que foi o momento que eu chorei. O momento que eu chorei de soluçar pra caralho mesmo, passando vergonha, amiga do meu lado, fingindo, eu tive que fingir que eu não tava chorando pra parecer homem, porque tava foda. Pra Mas- parecer homem. Não, eu tava lamentável, eu tava parecendo uma criança, não era um ser humano mais. Mas aquela cena em que os portais aparecem, começa a vir toda aquela galera, e o capitão manda um Vingadores Assemble. Pô, nossa, aquilo ali me matou, velho. Não, já ali arrepiou mesmo. Eu tô esperando essa porra desse Avengers Assemble há anos. Aí faz com essa tropa inteira. E faz com todo mundo. Todo mundo, são mundo. todos os Eles até porra fazem a Vingadores. piadinha, né, do Doutor Estranho naquele. Pô, mas já veio todo mundo. Mas você queria que viesse mais quem? Tipo, tá todo mundo aqui, não tá Não faltando tem mais ninguém. Aquela cena é muito É boa, muito cara. boa. Sensacional. Realmente Ali o olho encheu d'água e eu comecei a chorar pra caralho. Acho que tirando o capitão com o martelo, eu tava lembrando mais do Homem de Ferro, mas acho que realmente essa é a outra cena que é o Essa também. Essa é muito ela é foda. Eu gosto também do Homem de Ferro, mas essa cena acho que me impactou mais porque eu tinha esquecido. Esse que o filme é tão bom, cara. Sim. O Hulk dá o estalo e você vê a confirmação de que funcionou, porque o Gavião liga pra a a mulher dele liga pra ele fala com a mulher dele, e aí começa a batalha. Você esquece. E você esquece que funcionou, que tem metade dos Vingadores vivos. É verdade, é verdade. E uma coisa assim, que na hora do cinema tava todo mundo gritando para um caralho, eu não ouvi o Assemble. Eu tive que... É porque ele sussurrou esse filho da puta também, né? Não, e tava escrito Avante na legenda. Eu falei, ele falou Avengers Assemble? Eu acho que sim. Aí eu tive que ver Ele depois falou, pra procurar. Mas isso foi o que eu falei com o Diogo. Teria feito essa cena ser melhor ainda, seria ele ter gritado o Assemble também. Porque ele mandou Avengers Assemble. Rolou o SMR agora. É porque o Assemble foi pra gente. Foi no coração, né? Foi pro nosso coração, não foi pros outros Vingadores, foi pra gente. Uma cena também que é muito foda e é muito emocionante é o reencontro do Homem de Ferro com o Homem-Aranha. Sim, aquele Sim, abraço. Que dos ele dois dá um ali. abraço, Não, que ele não fala nada, ele só vai lá e abraça. Mas eu fiquei mais emocionado quando ele tá morrendo lá. É porque é o inverso, né? Ele nem tá vendo nada. Não, ele tá... A morte do Tony é muito triste, porque Ela é você pesadíssima. vê aquele cara que é um personagem leve, que faz piada, que brinca, e ele literalmente ele já tá em... Ele já fez a passagem. Eu gostei também que eles usaram só o núcleo dele ali pra poder interagir. Eles não chamaram todos os Vingadores, ele foi só o Homem-Aranha, a Pepper e o Rhodes. Acho isso foi maneiro, foi bonito. Não, a última frase, eu tava quase conseguindo me controlar, e a hora que ela falou, tá tudo bem, você pode descansar. Aí comecei a chorar de novo pra caralho. E aí é foda, porque é uma cena muito tem bonita. Um impacto muito grande. O lábio já tava assim... É porque aquela parte, você começa a pensar no arco. Eu não gosto do Homem de Ferro. Já Você falei já falou isso isso umas 5 4 vezes. Mas o arco dele é esse. Ele é um cara que tá o tempo inteiro ocupado. Ele quer salvar o mundo, ele quer evitar que dê merda. Ele não dorme, ele não come, ele é obcecado por trabalho. É o momento onde ele salvou o universo e ele pode descansar. É Exato. ele morre. Acabou. Então é foda. Muito top. Como diz Game of Thrones, agora a watch dele é venda. Exatamente. Mas É um bom filme. É um bom filme. A gente tinha separado um tópico aqui de falar sobre o futuro do MCU, mas eu acho que a gente pode deixar pra um... O futuro do MCU, ele não vai acontecer tão cedo. Não vai então acontecer tá tranquilo. Inclusive, a fase 4, ele tá confirmada pra até 2024. Ou seja, pra galera que tava esperando Quarteto Fantástico e X-Men, só depois de 2024, provavelmente. O Kevin Feige falou que ele vai começar a trabalhar neles depois de 2020. Então deve começar uma pré-produção lá pra 2021. Até 2022, talvez a gente veja algum filme do Quarteto. Do X-Men lá pra 2024 mesmo. Porque eles precisam fazer a galera esquecer filme desses confirmado aí. só tem o do Homem-Aranha? Tem o do Pantera 2 e Guardiões 3. Não, acho que tem mais também. Tem o da Viúva Tem Negra. mais! Tem o da Viúva Negra, mas assim, que eu lembro, né? Tem o do Doutor Estranho, do não tá. Até 2020. É um filme de porrada aí. Eu esqueci o nome do herói. Minha bunda. Vai ter um filme como é que é aquele grupo estranho lá, daquela família de deuses? Os Eternos? Os Eternos, vai ter o filme dos Eternos. Isso, tem o Eternos, mas tem um outro aqui também que agora pela primeira vez não baseado em porra nenhuma.
Não, você não tá olhando, não. Ah, vacilou pra caralho. Abriu o Wikipedia, quebrou a regra sagrada do podcast. E sabe o que é o pior? Não tá listando aqui os próximos filmes. Acabou. Vai olhar nada, não. Acabou. Acabou. Vocês não vão Shang-Chi! ter... Shang-Chi! Acabou.